Aleluia. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Deus seja louvado para sempre. Ao Senhor toda glória, toda honra e todo louvor. Vamos para a Bíblia, o livro de Juízes. Amém, Natan? Achou, filho? Olha a Bíblia de Joaquim, ó, pega ali. Juízes, capítulo 16. Juízes 16. Amém? Todos acharam? Vamos lá na leitura. Vamos lá, versículo 1. Diz assim: certa vez, Sansão foi a Gaza. Viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Amém? Obrigado, Deus, por esse dia, pela leitura da Tua Palavra. Peço encarecidamente que o Teu Santo Espírito ilumine a minha mente, para que eu fale a Sua Palavra com sabedoria, para que eu fale a palavra do Senhor com sabedoria, no poder do Espírito Santo, que todos possam entender e receber graça. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, agora é a última parte da vida de Sansão, o capítulo 16. No capítulo 16 de Sansão vai nos mostrar, e vai ser uma lição também para todos nós, de que as artimanhas, as ciladas, a ação de Satanás, tentando de todas as formas quebrar o relacionamento com Deus. A vida de Sansão é uma vida, como nós temos falado aqui, desde o primeiro momento que começamos, o capítulo 13, quando Sansão nasceu, e capítulo 14, capítulo 15,
nós vimos que Sansão, ele não foi aquele líder que o povo enxergava que poderia ir à frente do povo, convocar o exército e libertar Israel da opressão dos filisteus. Sansão não era visto como esse líder. Tanto é que quando nós falamos isso, quando ele causou uma terrível matança no exército lá nos filisteus, ele se escondeu na caverna, o povo foi até lá, não para chamá-lo devido à obra que ele fez, a realização, não para chamá-lo, para que ele os liderasse no exército e fosse derrotar os filisteus de vez, como foi o caso dos outros, Jefté, Gideão, Baraque, com Débora e Baraque. Então, totalmente diferente. O povo não via ele como esse líder para libertar, juntar o exército, libertar das mãos dos filisteus. Ele não foi visto dessa forma. E a sua vida, o seu comportamento mostra essa realidade, que ele não era esse líder. Ele deslizava muito, fazia coisas imaturas, se voltava para os desejos do seu próprio coração. E você sabe quando a pessoa que bate aquela birra, né? Isso é terrível, isso é complicado, a gente tem que tomar cuidado com isso, com os nossos desejos, a carne. Sansão disse para seus pais: não, eu quero me casar, eu quero aquela mulher lá. Mas o seu pai, aquela mulher é estrangeira, não tem nada a ver com a gente, é contra a lei de Deus. Não, mas eu quero ela, meu coração quer ela. E ali, obstinadamente, ele foi mesmo lá, e foi casar com essa mulher, filisteia, e que gerou problemas. É claro que a gente lê que foi um plano de Deus, mas, no entanto, a gente vê, nós observamos o coração de Sansão imaturo. Minha vontade tem que... Ele é aquele menino birrento que diz: minha vontade tem que prevalecer. Já viu aquele menino no supermercado quando sai com a mãe? E ele diz: eu quero esse chocolate. A mãe: não, meu filho, não dá. Não, eu quero esse. Ô, meu filho, não dá. Não, eu quero esse. Joga no chão lá, se espera. Aí se espia lá, quero. E a mãe passando aquela vergonha: meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho outro jeito, pega o chocolate. Toma, meu filho, toma. Essa triste realidade. Se será esse um menino birrento, nada, minha vontade, eu quero aquela, eu quero isso, eu quero fazer isso. Tudo contrário ao padrão de Deus e apenas aos seus desejos e vontades. Então a gente vê que não é uma postura de um líder, de alguém que vai conduzir o povo. Não é a postura. No entanto, ele foi chamado por Deus. O seu nascimento foi uma promessa de Deus, foi tudo uma obra realizada por Deus, foi um milagre de Deus. O seu pai, quem lembra qual era o nome do pai de Sansão? Manoá. Muito bem. Ele, sua esposa era estéril, não podia ter filhos. E, no entanto, Deus fez um milagre. Vai sair daí a criança, vai libertar Israel, vai ser um homem que vai libertar Israel. E ele tem que seguir esse propósito aqui, Ele fez tudo errado. Meu Deus. Ele fez tudo errado. E aí nós acompanhamos as coisas que Sansão fez. As loucuras, as decisões erradas. Mas em todas essas coisas que ele fez, que ele ia fazendo, era direcionado aos filisteus, que os filisteus que dominavam Israel, e claro que foi um propósito de Deus
porque tudo que ele fazia provocava os filisteus, gerava uma contenda, e Sansão acabava ali matando muitos filisteus, né? Mas nós vemos aqui nesse capítulo 16, né, primeira parte do capítulo que foi que nós lemos, onde mostra a força de Sansão, a demonstração da força dele, né? E Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e se deitou com ela. Então você vê que realmente ele fazia as coisas, desejo isso, eu quero, vou aquilo, é pronto, acabou, não importa se é do agrado de Deus ou não. Ele se deitou com essa prostituta lá em Gaza, na região, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então armaram ali a emboscada na porta da cidade. Quando Sansão passar por aqui, a espada vai cantar e ele vai sobrar. Então Sansão estava ali com a mulher deitado tal, e os filisteus a noite toda ali esperando ele. E nós sabemos, né, que naquela época a noite começava às 18 horas, no sentido de virada do dia. Então às 18 horas que o povo vinha ao novo dia. E eles ficaram ali a partir da noite, 18 horas, ficaram ali esperando, porque ao amanhecer eles pegariam Sansão e o matariam. Mas o texto diz que Sansão dormiu só até a meia-noite. À meia-noite ele acordou. E aí a gente vê esse relato, e olha que os filisteus estavam na porta lá da cidade. E Sansão foi, no horário que ele saiu, os portões estavam fechados, né? E quando ele viu aquilo, o texto bíblico diz que Sansão pegou a porta com os batentes e arrancou. Irmão, minha irmã, você não sabe o que é isso. Ali ele era o Hulk daquela época, nível Hulk, né? Ele pegou, Dora, assim nas portas e arrancou com batente, com tudo. O batente, você sabe, né? Quando chumba a porta lá na pedra, naquela época, coisa, fica aquela, para realmente vir alguém não conseguir entrar, arrombar a porta. Não era uma porta simples. E ele conseguiu arrancar com tudo. Imagine a força descomunal que ele tinha. E quando a gente olha a porta, não era uma porta igual nós estamos vendo aqui, a porta da igreja. É uma portinha dessa aí, até Joquinha ia conseguir. Né, Joquinha? Aí, ó. Até Joquinha ia conseguir tirar aí essa porta. Mas naquela época, as cidades, que eram chamadas cidades fortificadas, elas eram envolvidas com um muro, uma muralha, rodeava toda a cidade, e na entrada se colocavam os portões, para que tivesse acesso à entrada e saída ali da cidade. Então não era uma porta simples, como uma dessa daí, nem era pequena do tamanho dessa, era grande, para que, né, impedisse que as pessoas inimigas entrassem. Então aquela dimensão daquela porta, Sansão arrancou, botou nos ombros e saiu andando com a porta imagina. Aqui nós vemos a força que ele tinha. E é quando a gente analisa essa realidade da força e de como era Sansão, a Bíblia diz que ele com a queixada matou 1000. Mas antes disso diz que ele
causou uma terrível matança nos filisteus. Antes de matar 1000, já tinha causado uma terrível matança. E aí a gente pensa, será que os filisteus estavam ali somente olhando para todo mundo parado, e Sansão vinha e matava todo mundo parado? É claro que não. Eles iam para a batalha, eles iam golpear Sansão. Mas o que a gente não vê nenhum relato bíblico de que ele sofreu algum arranhão, alguma escoriação, uma pedrada machucou ele. A gente não vê nada, que ele sofreu nada. Imagine a realidade da condição de Sansão que ele tinha, né? Não é mencionado aqui a estatura, o porte físico, nem a altura, não é mencionado aqui na Bíblia. E até porque nós sabemos que a força dele não está no seu porte físico, na sua genética, não está aí. A força de Sansão está em Deus. O Espírito de Deus que estava em Sansão, que vinha sobre Sansão, e que concedia a ele essa força descomunal. Então a gente observa que o espiritual domina o material. Domina o material. Tem pessoas que ficam endemoniadas aí, que... Você já leu a história do Gadareno? É claro que a comparação, mas estou falando a realidade, é espiritual, que domina o material. A força e a realidade de Deus não tem nem comparação com qualquer espírito maligno, não existe. Mas, olhando para a realidade que o espírito ele tem uma força, tem algo que é superior ao natural, quando a gente olha o endemoniado Gadareno, que Jesus foi lá e subjugou os demônios, mas quando Jesus perguntou como é seu nome, legião, porque tem muitos. E aí, quando a gente olha a realidade de como era a vida dele, o que é que a Bíblia diz? Que ele vivia nos sepulcros, no cemitério, ninguém conseguia prendê-lo. E quando ele foi preso com cadeias, ele arrebentava as cadeias. Imagine. As prisões, ele quebrava as prisões. Imagine. As prisões, as cadeias, as algemas. Naquela época, as correntes que eram usadas para prender o meliante ou a pessoa que precisava ser imobilizada. Mas a Bíblia diz que ele quebrava as cadeias, quebrava as correntes. Um ser humano quebrar uma corrente, naturalmente é impossível. Mas ele tinha legião de demônios, né? E concedia a ele aquela força descomunal. Irmãos, olhando nessa perspectiva, não se iluda não. Tem muita gente que faz coisas extraordinárias aí, e as pessoas acham, normal, tem a ação de Satanás agindo. Tem a ação de Satanás agindo, né? As trevas têm agido na vida de pessoas, concedendo a ela habilidades sobre-humanas, habilidades extraordinárias, ok? No caso de Sansão, nós vemos que o Espírito de Deus vinha sobre ele e concedia a ele essa força descomunal, a ponto dele arrancar as portas da cidade, colocar nos ombros e subir o monte, e até o topo da montanha, até o topo do monte, como diz aqui, o topo da colina que fica defronte de Hebrom. Imagina, a gente pega um saco de cimento, bota nas costas, vai subir uma escada. Imagina que Rita construiu aqui a casinha dela, e aí comprou um saco de cimento, precisou levar lá para cima. Imagina a escadaria, você bota o saco de cimento aqui nas costas aí, será que eu sei aguentar um saco de cimento, subir a escadaria? Natan, será que aguenta? Carregou algum? Não. Aguentou? Carregou um, foi. Subiu a escadaria?
Aí Camila aguenta? Que raio. É difícil, né? Rita, você conseguiu, foi, Rita? Você conseguiu, foi? É estreito, né? Mas ele pegou isso, os portões, arrancou e subiu o monte. Então, a gente vê claramente, o povo via isso, toda a força de Sansão, mas ele não era eles não enxergavam Sansão como um líder, alguém que liderasse o povo, que conduzisse, que pudesse reunir o exército e libertar Israel. Nós vemos a imaturidade de Sansão, né, e a sua vida voltada para si mesmo, ok? Mas, no entanto, ele foi escolhido de Deus para cumprir o plano de Deus. Daí, irmãos, a segunda parte que nós vemos e aqui a gente aprende muita coisa, viu? Apesar de ser Sansão, ser esse poderio todo, ser essa força toda, mas foi uma delicadeza, vamos dizer que uma flor derrubou ele. Tá assim um exemplo, né? A delicadeza esbagaçou ele. E isso é uma grande lição que nós precisamos atentar. No versículo 4, diz assim: depois dessas coisas, que coisas foram ele ter deitado com uma prostituta, ter saído à meia-noite, ter arrancado as portas, ter subido. Depois desses acontecimentos, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Só coisa ruim, só inclinado para as coisas que não prestam. Sansão, ele nos dá esse exemplo de que nós não devemos caminhar assim. E muitos se gabam, né? Mas eu sou isso, eu tenho esse dom, tenho esse talento, tal, e caminham por veredas erradas e tortuosas. Mas se a gente olha aqui, a vida de Sansão não era de sucesso. Era sempre em fracasso, porque o meio e onde ele ia e a forma que ele se relacionava sempre levava ele a fracasso, frustração, a coisas contrárias. Aqui é uma lição, pois achar que é usado por Deus, tem um talento, tem um dom e tudo mais, e pode se lançar a fazer as coisas contrárias. Esse é um erro terrível. É um grande erro. Sansão é esse exemplo. Sansão realmente foi alguém escolhido por Deus, um juiz que Deus escolheu, nasceu de forma milagrosa e cumpriu o plano de Deus, mas a vida que ele viveu, desobedecendo o padrão, as coisas que Deus havia colocado para ele, não fez ter sucesso, apesar de ter uma grande força, apesar de ter uma força descomunal, não fez ele ter sucesso. Ele só vivia enrascado, em conflito, em tribulação, em incerteza, em insegurança, inseguro, diante das coisas que ele vivia, da realidade que ele andava, de como ele se portava, apesar de ter uma grande força. E foi uma armadilha para ele, e é o que acontece com muita gente que acha que ter um talento, ter um dom, alguma coisa desse tipo, vai vivendo a vida contrária, perdida, achando que não, Deus me ama e tal, e vai. Uma hora o negócio estreita de vez. O que aconteceu com ele? Aconteceu com ele. E que a gente vai observar que, por ele ser escolhido, no último momento ali, na última fagulha, ele pôde se arrepender. E quantos não conseguem chegar
a esse ponto de arrependimento, e que a última fagulha é muito rápida, que não dá tempo, é estreito. Por exemplo, nós vimos ali no Rio de Janeiro, todo mundo, o Brasil todo viu, a matança, traficantes que foram mortos, pessoas que estavam no mundo do crime. Tem muita gente passando a mão pela cabeça e tal. Nós não desejamos a morte de ninguém, nem de pessoas. Para nós o melhor é que se converta a Jesus Cristo. Mas a consequência da vida vai trazer a punição. Sansão é um exemplo disso. Imagina aquele jovem, aquela rapaziada toda lá. Muitos daqueles, com certeza, são afastados do Evangelho. Muitos, pode fazer a investigação. São afastados. Já ouviram a palavra, ouviram o Evangelho, já ouviram a mensagem. Será que algum daqueles que morreram teve o clarinho assim na mente de dizer: Senhor, me perdoe pelo meu pecado, Senhor, me perdoe, estava na vida errada, Senhor, é meu último segundo, meu último suspiro, meu Deus. Será que tiveram? Tem situações que não dá tempo, é muito rápido, a coisa vem e levou e já foi, não tem tempo de pensar mais. Há aqueles que têm, como Sansão, teve tempo de pensar, ele ia morrer ali de qualquer jeito, vamos ver no final, mas ele já era, mas ele teve o tempo de pensar. Então, ele se apaixonou por Dalila. Você já leu a história dos reis de Israel? Quem já leu a história dos reis de Israel? Eita, igreja abençoada. Quem está lendo a Bíblia aqui o ano todo? Só tem Álvaro, Manraio, Moelci, Romildo, Andrei, tá, filho? Não. A gente, é bom ler a Bíblia toda, é conhecimento, crescimento espiritual, entendimento. Você conhece a importância de nós cristãos sabermos, conhecermos. E na história dos reis de Israel, houve a divisão do reino, vocês sabem disso? Houve a divisão do reino por causa do pecado de Salomão. Salomão pintou e bordou. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. É muita mulher para um homem só, né? Misericórdia. Mas na época os reis viviam assim, naquela época. Alguns países que ainda existem esse costume do marido, do rapaz, do homem, ter 4 mulheres, 5, ainda existe países que tem essa coisa aí. Mas isso não é bíblico não, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com Deus, isso aí é coisa do maligno. Nada a ver com Deus. Mas houve a divisão, os reinos de Judá e o reino de Israel, que foi o reino do norte. 10 tribos foram para o norte e 2 foram para o reino de Judá, que foi o reino do sul. No reino de Judá, que as 2 tribos, começou reinando por Roboão. Roboão foi o filho de Salomão, e Jeroboão foi que reinou no norte. Os reis de Judá alternavam entre reis bons, que honravam a Deus, e reis maus. Os reis de Israel foram todos maus. Todos maus, os reis de Israel. Tá bom? E aí foram reis, até que chegou um rei, da época de Elias. Foi o rei da época de Elias, rei Acabe. Rei Acabe. 1 de Reis, capítulo 17. Aí você pode ler 17, 18, 19. E é interessante, por que eu estou falando isso? Olha, Sansão
se apaixonou por Dalila, que era uma mulher dos filisteus. Nada a ver com o povo de Deus, que Deus nem não autorizou isso. Aí vem Acabe. Acabe, ele foi um rei de Israel, das tribos do norte, das 10 tribos, e ele seguiu todos os passos de Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel do reino dividido, que levantou bezerro para adoração. E o que acontece é que ele fez, só que o texto lá diz que ele cometeu uma abominação. Ele diz, o texto diz assim, ele fez muitas coisas erradas, mas uma delas se destacou, que foi abominável. Você sabe qual é? Hã? Vamos falar de novo? Isso mesmo. De tantas coisas horríveis que Acabe fez, essa foi a pior. O texto diz, você lê lá 1 Reis 17, foi ter se casado com Jezabel. Ele se casou com aquela coisa. E ali foi, já era terrível, pronto, aí o caldo entornou mais ainda. E foi uma tragédia mesmo, porque ela que mandava no reino, ela mandava matar, adorava os deuses, pintava e bordava, matou Nabote para pegar vinha, ela fazia atrocidade. Era terrível, foi uma abominação, porque ela era uma estrangeira e também era perturbadíssima, ok? Aí Sansão vai e olha para Dalila, e vai, não, eu quero é Dalila, eu vou me casar com Dalila, é essa mulher que eu quero. Como o texto diz aqui, essa mulher chamada Dalila. Então, os líderes dos filisteus vieram e conversaram com ela. Aí você vê que os filisteus, eles estavam, sabe, lembra que eu falei que Sansão era um calo no sapato dos filisteus? Então os filisteus estavam em todo o tempo tramando como a gente pode neutralizar Sansão. Era a ideia e o que eles pensavam era isso, como a gente pode neutralizar Sansão. Então, vendo essa oportunidade, eles vieram, chamaram Dalila e disseram, no versículo 5, os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Olhe, quando o diabo quer alguma coisa para destruir um povo de Deus, ele vai mostrar a proposta e sempre ele vai, fazer alguma coisa para incentivar com que aquilo aconteça. É sempre assim que o diabo faz. Ele tenta, e foi o que ele fez com Dalila. Me diga, ela já era do meio dos filisteus. Me diga, tente descobrir que nós vamos dar, cada um de nós dará para você 13 quilos de prata. Imagine, cada um de nós, imagine a multidão que seria ela ganhar de cada um 13 quilos de prata. O que ela iria ganhar? A grana que ela ia ganhar. Você sabe quando os Estados Unidos tem alguém que é bandido em outros países e tal, aí bota lá recompensa, não sei quantos $1.000 por informação e tudo mais, para prender aquele cidadão, aquele foragido. Então, a recompensa tal, incentivando as pessoas a denunciarem e tudo mais. Ofereceram para ela 13 quilos de prata de cada um, para persuadir Sansão. 13. Cada um de nós dará 1.100 peças de prata. Pronto, 1.100. É porque é questão do peso. 1.100 peças de prata equivalem a 13 quilos de prata. É o equivalente. Então, algumas versões, elas estabelecem
botou a quantidade do dinheiro e aqui a quantidade do peso. O que acontece é que ela aceitou a proposta. E aí nós vamos ver 3 persuasões que ela faz para levar Sansão a entregar o seu compromisso com Deus, né? Sansão, com a grande força, os filisteus não conseguiram derrotá-lo, mas veio uma florzinha, bateu nele e ele caiu. Tá vendo, irmão, como é o negócio? A estratégia de Satanás é sagaz. Ele vai ali sorrateiramente e tentando minar para encontrar o ponto fraco para trazer a destruição. A partir do versículo 6, nós vemos as estratégias, vemos as coisas que foram a artimanha, a persuasão para conseguir descobrir a grande força de Sansão. O versículo 6 diz: disse, pois, Dalila a Sansão. Então, ele se apaixonou por ela, ela foi... os líderes filisteus conversaram com ela, ela aceitou a proposta e ela passou a viver com Sansão, e daí ela começou a trabalhar. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua força, de onde vem sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Irmão, você tem uma mulher, uma esposa, aí a esposa vem e pergunta: como é que você pode ser, como é que o seu segredo é da sua força, como é que alguém pode te dominar e te subjugar? Que mulher é essa? Oxi. Que mulher é essa, pelo amor de Jesus Cristo? Que homem besta é esse? Aí, irmão, aqui a gente entra no ponto importante. Sabe por quê? Dalila era uma filistéia. Era uma mulher que não era para ele. Era uma mulher. Não diz o texto que ela era perturbada. Diz que ela pertencia a um povo diferente. E para ela não havia entre o sentimento e o seu povo o dinheiro. Ela ficou com o dinheiro e o sentimento, foi o povo. Então, Sansão tem que questionar realmente a realidade, porque ela é do pertencente do povo estrangeiro. A vida dela, a vida de Sansão com ela, era uma vida de levar ele a revelar o que Deus havia dado para ele, a sua força. Por quê? Porque ele não era uma mulher para ele, era uma mulher que não tinha Deus. Era uma mulher que não conhecia Deus, que não servia a Deus, que não adorava a Deus, não era de Deus. Era uma mulher completamente fora de Deus. E aqui vai para os dois aspectos, tanto o homem quanto a mulher, os dois lados. É dos dois lados a lição. E aí ela, usando do sentimento, do coração, do segredo, o homem, ele se deixa, a mulher consegue persuadir o homem, ela consegue. Mas a Bíblia diz que ele estava apaixonado por ela. Imagine que o homem apaixonado não faz, né, Dora? Meu Deus. O que o homem apaixonado não faz, né, Raio? Meu irmão, o que o homem apaixonado não faz, pelo amor de Jesus Cristo? O homem apaixonado está na mão da mulher. Não é? A mulher pinta e borda. Tem um cara apaixonado, tem mulher que trai o cara já 50 vezes. O cara está apaixonado ali, cara. Terrível isso. Ele se apaixonou por Dalila, entregou o coração a ela, a mulher estrangeira, e ela veio na primeira. Qual é a sua grande força e como podemos amarrá-lo e subjugá-lo? Aí ele diz a primeira situação: olhe, se você me amarrar com
7 tiras de couro, ainda úmidas, tem que ser úmidas, tá? Ficarei tão fraco como qualquer outro homem, entendeu? Se você me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, eu vou ficar igual a qualquer homem. Aí, os filisteus vieram, trouxeram 7 tiras ainda úmidas, deu para ela, e ela amarrou ele. Olha o versículo 9, olha o versículo 9. Diz assim: tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Tendo homens escondidos no quarto. Em todos os episódios, ali tinham homens escondidos no quarto. Agora, como é que ele não viu, não percebeu nada? Como é que ela conseguiu escondê-lo no quarto? Naquela época não tinha porta, não era assim como portas ou tal. Como é que ela conseguiu? Ele era muito bestalhado, muito bobão, muito... Tudo que ela fala acredita. É um negócio sério essa situação de Sansão. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o coração, irmão. Muito cuidado com os sentimentos. Muito cuidado, pelo amor de Jesus Cristo. Tem que ter equilíbrio. Não que a pessoa não se entregue para uma pessoa amada, nada disso, não é isso. Mas tem que saber realmente se essa pessoa é uma pessoa que realmente vale a pena ser amada. E tomar cuidado, né? A pessoa que você vai se relacionar. Mas muito cuidado. Muitos estão hoje vivendo uma verdadeira tribulação, porque não tiveram a sabedoria. Estão lá no quarto, desculpa, ela tinha escondido os filisteus no quarto. Sansão, os filisteus estão vindo, Sansão! Ele, ouvindo aquilo, ele deu um pulo, partiu aquelas tiras de couro como se fosse uma estopa colocada perto do fogo, posta perto do fogo. Assim não se descobriu a dimensão ou qual era a sua força. Sansão, os inimigos estão vindo. Ele pulou, arrancou tudo, quebrou. Aí vem a segunda dela, verso 10. Aí ela foi apelando para o coração. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Olha, parece até piada, né? Olhando assim. Sansão, como é que eu posso descobrir o segredo da sua força e te amarrar? Não, me amarra é assim que vai dar certo. Sansão, vem os inimigos aí, Sansão! Epa! Ah, você está me fazendo de boba, me enganando, né? Poxa, você não me ama não, é? Me diga aí como é que você pode ser amarrado. Olha só. Mas você vê que Sansão, mas a vida dele mostra isso, que ele era isso. Se você vê o comportamento dele, mostra a realidade dele, né? Como é que você pode ser amarrado? Aí ele vai dizer de novo: se você me amarrar com cordas que nunca foram usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Aí a mesma coisa. Dalila amarrou ele ali com as cordas novas que nunca foram usadas. E ainda diz novamente no verso 12: ela amarrou ele e homens estavam no quarto. Ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo aí, Sansão. Ele levantou e quebrou como se fosse uma linha. Quebrou as cordas como se fosse uma linha. Então a gente observa a insistência da mulher e nada ele percebeu. Aí vem a terceira. A terceira no verso 13. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. E ele respondeu: se você tecer um pano, verso 13, se você tecer um pano, as 7 tranças da minha cabeça
e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Aí o texto diz: assim, enquanto ele dormia, Dalila fez as tranças com pano e prendeu com a lançadeira lá do terceiro. Prendeu. Sansão, tá vindo aí, ó! Os inimigos. Ele levantou, tirou as tranças, arrebentou tudo. Mas sabe qual é o detalhe aqui? Ele deixou chegar próximo do segredo. Vê que vai se escalar. Sempre é assim, irmãos. Vai progredindo até que a pessoa vai se deixando no costume e vai chegando no ponto da destruição. Para observar se não é essa realidade. Ah, não, eu sou forte, só foi um pouquinho. Ah, não, eu sou forte, só foi um pouquinho. Aí que nada, aí vai aumentando, vai se escalando até chegar ao ponto da crucial. Não, se você trançar aqui no meu cabelo 7 panos e tal, chegando perto, até que não teve jeito. No verso 15, então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Olha só. Como você pode dizer que me ama se você não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Olha só. É a persuasão. Como você pode dizer que não me ama? Até agora tem me feito de boba. Não me contou o segredo da sua força. Irmãos, olha aqui, ó, presta atenção. Eu estava analisando esse texto. E se você olhar, se você olhar naturalmente, ela tem razão. Porque os casais não podem ter segredo um com o outro. A gente não pode usar esse texto para dizer que o homem vai esconder as coisas da mulher, porque senão ele vai perder a comunhão com Deus. Não, não é assim. Você entende? Não é assim. Os casais, eles têm que ter a confiança. Não pode haver segredo entre os casais. O erro não está no segredo, em ser contado. Não é esse o erro. Não é aí que está o erro. O erro está onde? Quem sabe dizer? Esse é o problema. Não pense que alguém vai casar e vai ficar... Não, eu tenho que esconder aqui porque... Que nada essa mulher aí, ou esse homem aí... Não case, pelo amor de Jesus, que você que vai casar ainda. Amém, Maria Rita? Maria do Rosário já aposentou, não foi, filha? Já está agora só esperando a carruagem para a glória, né? Irmã Raio também. Joquinha não, né, filho? Joquinha está na fé ainda, né, filho? Deus é um Deus da provisão, né? Amém. Mas então, irmãos, aqui na realidade, amém, Arthur Bento? A questão aqui não é esconder os... É realmente, só que o problema é que ele casou com a pessoa errada. Ele deveria cair fora dali, e não é essa mulher. No caso, ele, né? Não alguém que casou realmente com a mulher. Aí, meu irmão, já era. Ok? Então, ela disse: você não me ama, não contou, não me falou, tem segredo, tem segredo e tal. Versículo 16: importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Olha só, aqui falou de 3 episódios que ela persuadiu ele, que ele não contou. Mas aí o texto vai dizer que ela importunava ele dia após dia. Irmão, você sabe o que é uma mulher importunar o marido dia após dia? Quem tem marido, quem tem esposa, eu não amo. Irmão, você não sabe o que é. A mulher tá ali: ah, você não fez isso. Ah, bebê. Aí não, ah, você não fez isso. Ah, você não fez isso. Ah, no outro dia, eu disse: rapaz, meu Deus, está em parafuso aqui. Meu Deus, faz essa...
Não vai logo essa bênção aqui, senão não vai dar certo. Rapaz, você quem é casado, meu irmão, sabe que a mulher está importunando o cara ali. O cara fica entre parafuso mesmo, não tem jeito não. A mulher todo dia, você não me ama, não me cantou, e tá, e Sansão apaixonado, imagina, ele ficava ali, até que ele não aguentou, e ele disse o segredo. Meu Deus, ele abriu o coração, ele falou, aí ele declarou, no versículo 17, por isso ele lhe contou o segredo, jamais se passou navalha em minha cabeça. Irmãos, a gente observa que ela levou os filisteus para dentro do quarto todas as vezes. Ele dormia e ela fazia lá, prendia ele e tal. Ele não enxergou nada que era uma cilada. Que sono é esse que Sansão teve, que os caras entravam na casa, andavam e tal, e ele não percebia nada? Meu Deus, até que o texto vai dizer aqui, vamos adiantar o lado para a gente finalizar. A Bíblia diz que ela pegou Sansão, deitou ele no colo dela, chamou um rapaz e sentou a navalha na cabeça dele, cortou os seus cabelos. Meu Deus. E aí ela diz, Sansão, vem aí os filisteus, Sansão. E ele se levantou como antes, eu me levantarei, como antes derrotarei os filisteus. Aí o texto vai dizer, ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Ele não sabia. Meu Deus. Os filisteus o pegaram, furaram seus olhos e levaram ele para Gaza. E lá colocaram ele lá numa moinha, na prisão, para empurrar a moinha. Você sabe o que é isso? Alguém sabe? A moinha era o local onde se colocava para imprensar azeitona. Era uma grande pedra que tinha as varas transversais e a pessoa ficava empurrando assim, ó, rodando, fazendo a roda, o círculo. Era uma grande pedra da moinha. Era bem pesada, era bem difícil. Geralmente se colocava animais para fazer esse serviço, porque era muito peso, era difícil. Mas eles colocaram Sansão lá, prenderam ele e colocaram ele para ficar fazendo esse serviço. Vazaram os olhos dele. Imaginem, irmãos, vazar os olhos de alguém, sem anestesia, sem nada, meter lá a faca, lá o que seja, e vazar o olho. Imagine. Mas aqui, volto a dizer, é a realidade de Sansão, achar que ele tem poder, tem força, Deus está com ele e tal, e vai fazer tudo contrário ao padrão de Deus, tudo contrário. Uma hora a destruição chega, uma hora chega o negócio errado e já era. Levaram Sansão para Gaza e tal, vazaram, e aí começaram a glorificar o seu Deus, o Deus Dagon, que era o Deus dos filisteus. Começaram a exaltar Dagon, glorificar Dagon, que deu o seu inimigo nas suas mãos. Naquela época, eles atribuíam a vitória aos deuses. E realmente eles engrandeceram muito a Dagon, porque eles veem isso como a ação do seu Deus, usando Dalila, através de Dalila, para saber da grande força de Sansão para subjugar. Então ele vê isso como uma ação divina, uma ação do seu Deus, Dagon, que agiu na situação, atuou para neutralizar o inimigo dos filisteus. Então exaltaram grandiosamente a Dagon, ao Deus filisteu. No versículo 24, onde que eles dizem: quando o povo viu, louvou o seu Deus, porque eles chamaram Sansão para diverti-los, dizendo: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo,
o devastador da nossa terra. Veja que Sansão era um calo no sapato dos filisteus. Aquele que multiplicava os nossos mortos. Então Sansão era esse calo no sapato que acabou neutralizando os filisteus de ficarem saqueando e perturbando, e focavam só em Sansão. Disse, nós temos que derrotar ele, não adianta a gente vai saquear a coisa, Sansão está aí, vamos, nossa meta agora é neutralizar Sansão. Então eles trouxeram Sansão para diverti-los. E aí, para a gente já finalizar, eles se reuniram no templo do seu deus Dagom. Eles se reuniram para fazer uma grande festa e celebrar a vitória sobre Sansão. No templo de Dagom se reuniram tantas pessoas. No versículo 27 diz: homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 13.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. 3.000 homens na galeria e mulheres, fora os que estavam líderes, toda a cúpula do filisteu, os reis, a liderança, os oficiais, toda a cúpula estava ali. Havia uma grande quantidade de pessoas ali, muita gente. E Sansão chegou naquela situação, pediu para o moço que o ajudava, que o colocasse perto das colunas que sustentavam o templo. As colunas que eram base para o templo. Sansão foi colocado nessas colunas, Então, o versículo 28 diz: e Sansão orou a Deus, orou ao Senhor. Olha a oração de Sansão. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Irmãos, o tempo é muito curto. Mas, irmão, depois você lê novamente essa história de Sansão. Mas a gente vê uma diferença aqui, muito grande. Sansão orou outra vez também. Você sabe qual foi o momento que Sansão orou? Não, antes. Alguém lembra? Rapidamente, sim ou não? Não. Quando ele matou os filisteus com a queixada de jumento, matou 1.000. Depois disso, ele ficou com muita sede. Não havia água. Ele disse, eu matei os filisteus, matou tanta sede que eu vou morrer, não adianta nada. Ele orou. Você vê a arrogância da oração dele. Ah, Senhor, eu sou teu servo, o Senhor já me deu tanta vitória, agora vai deixar eu morrer aqui para ser entregue na mão dos filisteus. O que vai ser, Senhor? A arrogância, a prepotência. Você vê o eu, aquele cara que diz, não, o Senhor precisa de mim, então você quer me ajudar. Essa é a ideia dele ali, na arrogância da sua oração. Agora a gente vê uma oração diferente. Quando Deus aperta o cabra, né? Não, Elci? Quando Deus aperta, irmão, não tem esse. Quando Deus aperta o parafuso, não tem esse cabra, meu amigo. Não tem essa mulher que é poderosa, nada. Quando Deus aperta, pode ser quem for o mais sisuro, o mais, eu sou forte, eu sou isso, aquilo. Quando aperta, ninguém fica de pé. Se dobra, se humilha, se prostra, reconhece a grandeza de Deus e que não é nada. Sansão viu, Deus apertou ele. Aí ele viu a oração dele aqui, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Olha que humildade, irmão. Lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Olha só, irmãos, a humildade do ser humano, né? Quando o negócio aperta. Não é assim, Dorilé? Quando o negócio aperta,
o ser humano se quebranta logo. Sansão, ó Deus, eu suplico. E aí Deus ouviu a oração dele, né? Deu força a ele, e ele empurrou as colunas centrais que sustentavam todo o templo, e o templo caiu, matando todos que estavam ali, 3.000 que estavam na galeria, fora os que estavam embaixo. Toda a liderança dos filisteus foram mortos ali, com uma grande quantidade de filisteus que ali estavam. Todos foram mortos ali, né? Cadê Arthur? Lá dentro. Rápido. Sai fora por quê? Cadê Natan? Olha para dentro, alguém está acabando já. Então, morreu todos. E aí, finalizando, o texto vai dizer, no versículo 31. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Mas vamos ver o verso 30 também. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os filisteus e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Amém, irmãos? Ou seja, ele cumpriu o plano de Deus na morte dele. O plano de Deus era que Israel fosse liberto dos filisteus. Com essa matança aqui, os líderes todos morreram, uma grande quantidade do povo filisteu morreu, o povo de Israel tornou-se livre dos filisteus completamente. Sansão liderou por 20 anos Israel, mas a sua história nos dá uma grande lição, como nós vimos aqui em toda essa mensagem dessa noite. Quando as coisas apertam, não tem esse que não se dobre diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sansão nos dá uma grande lição de como nós devemos escolher, de não transgredir a vontade de Deus, de não deixar soberba e o nosso coração tomar a direção da nossa vida, mas sempre priorizarmos a palavra do nosso Deus. Então, irmãos, que nós sigamos firmes em nome de Jesus. Tá bom? Na próxima semana vamos entrar em um novo período do tempo dos juízes, que não vai focar em um líder específico, em um líder que vai ser levantado, mas é um período bem conturbado, bem transtornado, e possivelmente é um período em que, após a morte de Sansão, não há um juiz específico para conduzir o povo. E aí o que é que a gente lê sempre quando a gente inicia para Deus levantar o juiz, e o povo andava segundo seu próprio coração, fazendo as coisas que desagradavam a Deus? Então esse capítulo, a partir do 17 até o 20, ele vai mostrar essa realidade do que é esse povo ser um juiz que anda do seu próprio caminho, fazendo a vontade, sua própria vontade, seguindo seus próprios desejos e adorando a deuses. Então a gente vai ver o comportamento e a realidade do povo nesse período, ok? Então é bom ler aí a partir do 17, tá? Para ficar inteirado aí na situação, tá bom? Vamos finalizar com a oração, agradecendo a Deus, ok? Sexta-feira, culto na direção dos varões, por toda a igreja. Sábado, futura geração, Next Generation, amém? Amém, Arthur Bento, glória a Deus. Fez o exercício, filho? Tem que fazer, viu? Natan, você lembra do exercício? Andrei, faça quando chegar em casa agora, você já faz logo, viu, filho? O exercício de sábado. Faça aí, viu? Arthur Bento fazer, viu? Bota ele, senão vai ter que pagar, tá estreito.
Então, de sábado, a caravana lá para a igreja do pastor João Alves, 18h20 no Papillon, não atrase, por favor, 18h20 no Papillon, para seguirmos a caravana. Quem vai na van estará aqui 18h20 para seguir lá para a igreja do pastor João. Não esquece não, em nome de Jesus, tá bom? E domingo à noite estaremos juntos em adoração, louvor e gratidão ao nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, irmãos, antes de orar, nós fizemos um cartaz com as fotos lá da Casa Amarela, lá em São Tomé e Príncipe, com a nossa missionária Tânia Ribeiro. Nós vamos iniciar esse plano de ação para arrecadação. Precisamos levantar R$5.000. Aqui na igreja, irmãos fora, onde for. Vamos levantar essa oferta para fazer toda a cerca para fechar a entrada, para não ter acesso de pessoas estranhas na Casa Amarela. Então esse é o primeiro passo. Então esse é o desafio. Então vamos botar o cartaz no grupo da igreja, no grupo das mulheres, dos homens, nos status, vamos divulgar para que a gente consiga aí levantar essa oferta para a missionária Tânia Ribeiro lá na São Tomé e Príncipe, tá? Nossa irmã missionária, que é membro da nossa igreja, está conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, te agradecemos em oração por essa noite, pela tua palavra, nos dá força e direção, que sigamos cumprindo a tua vontade. Nos leve em paz aos nossos lares, livra-nos do mal. Em nome santo de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que resolveu todos os problemas na cruz do Calvário, o poder e o enchimento do Espírito Santo, que nos levanta como discípulos absolutos para evangelizar o mundo, irá com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, saúde seu irmão, fale com ele, fale com ela, não deixe ela ir embora sem você falar com ele e com ela. Deus abençoe e fique na paz.